esse excelente curso, essa excelente formação. Tenho certeza que será Para mim é uma felicidade imensa participar desse momento aqui com vocês, a aula inaugural da especialização em línguas estrangeiras modernas. Ao mesmo tempo, complexifica esse processo, né, de seleção dos nossos candidatos, dos nossos estudantes. Assim como Tatiana, Ana Zulema e Alessandra falaram, para a gente é um prazer recebê-los, né? Nós estamos aí com um processo seletivo de 150 estudantes para o nosso campus. É sempre um desafio, porque são diversos polos, né? O gerenciamento dessa equipe, juntamente com o acompanhamento, né? A coordenação aí de Tatiana para todos os estudantes, é sempre um desafio, mas é um desafio bom, né? Para a gente é muito importante, enquanto rede, assim como a Ana Zulema disse, poder ofertar a formação de professores, né? É uma meta institucional da Rede Federal de Ensino, e a gente fica muito feliz de que essa formação esteja acontecendo, né, com o campus Cabedelo como sede, né, como grande responsável e coordenando esse processo aí dentro do Instituto Federal da Paraíba. Como as meninas disseram, a especialização em educação no acompanhamento, uma vez que esse processo é feito, né, por meio todo da educação à distância, acompanhado por tutores e professores, mas depende principalmente da atuação de cada estudante, que em sua maioria aqui são professores, né? Eu não preciso ficar repetindo isso. Então, sejam resilientes. A educação à distância, ela facilita muito a vida da gente que é trabalhador, que muitas vezes não tem esse tempo todo disponível, então há essa flexibilidade. No entanto, requer de nós também um pouco mais de disciplina para que a gente consiga ir até o final. E a gente espera que todos vocês, né, consigam, se efetivem aí nesse processo ao longo dos próximos meses que virão. Eu desejo boa sorte, que vocês trilhem esse caminho com muito êxito, que seja um processo, né, de muito aprendizado e de troca entre vocês, os tutores e os professores que participarão dessa nossa especialização. No mais, eu acho que a educação à distância ela é um desafio, e é um desafio que depende muito desse suporte e dessa troca com vocês que são nossos estudantes. Então, é muito importante que vocês acompanhem os fóruns, que qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, procurem a nossa equipe, evitando que alguém fique para trás. A gente sabe que quando não é resolvido um problema na educação à distância, isso acaba virando uma bola de neve. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que exista sempre esse acompanhamento, essa troca, esse processo aí de diálogo com a nossa equipe, né? Bom, gente, eu acho que é isso que eu gostaria de dizer a vocês. E aí eu passo a Gustavo para que a gente possa dar continuidade e acompanhamento aí da nossa palestra, né? Muito bem. Muito obrigado, professora Turla. Bom, senhoras e senhores, para darmos continuidade a esta aula inaugural, nós temos agora a honra de convidar o professor da Universidade de Chile, Moisés Lopes e Alarcón, para proferir sua palestra intitulada Inteligência Artificial em Sala de Aula, Ferramenta ou Armadilha para a Aprendizagem de Línguas. Professor Moisés, muito boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço muito a mesa, a Alessandra, a Ana Zulema, Turla também, especialmente, né? A professora Tatiana Maranhão, pelo convite nessa aula inaugural. Vou pedir desculpas, né, pelo meu português. Eu estou tentando falar bem português, mas também fico muito orgulhoso porque eu aprendi português graças ao Instituto Federal. No meu caso, o Instituto Federal de Rio Grande do Norte, porque a Universidade do Chile tem um convênio com essa instituição, e ela permitiu para mim, né, fez que eu falasse português, como estou falando agora. Então, para mim,
Fico muito feliz ter aprendido português por causa de uma instituição pública gratuita como os IEFs. Não conhecia nada relacionado com os IEFs, mas quando eu conheci, adorei a proposta. Então, também parabenizo vocês pelo trabalho, que se vai também fazer, né, uma especialização à distância. Eu sei que muito trabalho, mas também parabenizo os estudantes pela coragem, né, de fazer essa especialização em línguas estrangeiras modernas à distância, né? É um desafio também. Eu vou precisar ser apresentado, eu acho, para compartilhar minha tela. Primeiro, não sei se vou poder, porque ainda não posso. Tenta agora, Moisés. Agora vai, né? Sim, agora eu acho que vou poder, agora sim. Tá, obrigado. Então, eu queria só falar com vocês, nesse caso, vocês estão vendo, né, na minha tela. Tá vendo, sim? Sim, Moisés, dá para ver. Sim. Obrigado. Sim, dá pra... Perfeito. Então, você queria, então, para essa aula, eu queria falar com vocês também, como professor das línguas estrangeiras modernas. Eu vim para o Chile no 2015 para ser primeiro, né, professor de catalão, porque eu me formei primeiro como licenciado ou graduado, no seu caso. Eu fiz a graduação em filologia catalão. Então, quando vim para aqui, para o Chile, primeiro eu comecei como professor de catalão, mas depois, desde 2018, eu comecei a fazer também o meu trabalho aqui na Universidade do Chile como professor de espanhol, então, também como professor de língua estrangeira, né? No caso, espanhol para estrangeiros, para as pessoas que chegam aqui e não sabem falar espanhol, tá? Podem ser pessoas como, não sei, né? Pessoas que são da vida, do mundo diplomático, mas também migrantes que chegam aqui e não sabem falar espanhol, então precisam falar espanhol para saber, para poder viver aqui, né? Porque o Chile, de fato, é um país que só fala uma língua, né? Que é espanhol. É verdade que o Chile reconhece que tem outras línguas, mas, de fato, só fala espanhol. E depois, né? Agora, faz um ano mais ou menos, iniciei também o meu trabalho e minha pesquisa em tradução, né? Que são as duas disciplinas que estou trabalhando aqui. Então, eu achei também que uma coisa importante quando a gente fala sobre línguas estrangeiras, sobre aprendizagem de línguas, né? Agora, eu acho que é mais importante, talvez, é o uso da inteligência artificial, né? Porque não podemos pensar que a inteligência artificial não está na nossa vida, né? Eu acho que agora, mais que nunca, a inteligência artificial é também parte da aula, tá? Então, nesse caso, eu tentei, quando Tatiana Maranhão falou comigo, eu quero que você faça a aula inaugural do Instituto Federal de Paraíba. Então, eu achei que talvez a inteligência artificial era uma boa maneira também, uma boa maneira de começar a falar também um dos novos estudantes que também temos aqui, né? Porque a inteligência artificial também tem que ser aprendida, também temos que saber como usar. Então, nesse caso, também, no meu caso como professor das duas disciplinas, tanto espanhol como língua estrangeira, também da tradução, também uso e tenho que usar inteligência artificial para fazer também parte das minhas aulas, não como armadilha, né? Mas como ferramenta. E também os meus estudantes usam mais criticamente. Essa eu acho que é a chave, né, dessa inteligência artificial, como ferramenta crítica para saber o que ela pode fazer, como ela pode nos ajudar para... Não sei, vai ser uma reflexão. Não tenho respostas fechadas aqui, né? Vão ser respostas abertas, mas eu acho que talvez, não sei se uma ajuda total,
mas é uma oportunidade para abrir debates, para abrir reflexões como essa que eu queria trazer para vocês hoje, sobre o uso e a ética também, né, no uso dessa inteligência artificial, tá? Então, nesse caso, eu dividi a minha fala em 3 partes, vão ser 3 partes breves, né, também para falar de como podemos usar essa inteligência artificial como ferramenta e como não usar, para evitar, né, que seja uma armadilha na nossa aprendizagem, né? Também como futuros professores, né? Para também estar preparados, porque nossos estudantes, no meu caso, né? Aqui no Chile, também os estudantes que chegam, que usar a inteligência artificial ou acham que a inteligência artificial é tudo e vai resolver a vida deles, não é assim também, não. Tá? Então, por isso, eu acho que era interessante falar sobre isso hoje, né? Também talvez na educação à distância é um perigo, né? Porque a gente não tem lá, o estudante não pode ver o que ele faz, o que ela faz, mas talvez também é uma oportunidade para aprender sobre o uso correto, né? Ou também para reconhecer a parte do trabalho que cada um faz na sua casa, também a parte que pode ser feita, ou como podemos usar essa inteligência artificial no nosso benefício, tá? Então, nesse caso, é verdade que, no caso da inteligência artificial, é talvez, né, a disciplina, ou talvez uma interdisciplina, né? Porque podemos estudar desde muitos aspectos, né? Coloquei aqui a linguística computacional, a psicologia cognitiva, também a pedagogia. Então, nesse caso, se falamos de aprendizagem ou de aprendizado de línguas, eu achei que talvez essa pesquisa pode ser feita também como um dilema que podemos analisar, que podemos trabalhar sob a lente da teoria sociocultural de Vygotsky, né? Que talvez vocês já conhecem, né? Mas por quê? Porque a teoria sociocultural, eu gosto muito dessa teoria, trabalho muito, né? Nos outros casos, quando eu trabalho com aprendizagem de catalão, por exemplo, né? Como língua estrangeira, também com a aprendizagem de espanhol, mas a teoria sociocultural destaca a mediação das ferramentas no aprendizado. Então, nesse caso, a IA também pode ser uma ferramenta de mediação, tá? E também, no caso do Brasil, né, o mais importante que talvez nos outros casos, que talvez tem pessoas que não conhecem, mas no caso do Brasil, também do Chile, tem que ser uma peça, né, importante, a pessoa um pesquisador relevante, né? Essa perspectiva crítica de Paulo Freire, né? Que também nos alerta sobre os riscos de uma educação desumanizante. E, nesse caso, talvez a IA também tenha esse perigo, né? De fazer que a educação não seja tão humana como era antes, né? Também muitas pessoas e também muitos estudantes, professores aqui, eu acho que também no Brasil, talvez acredita, né, que a IA vai fazer talvez uma educação menos humana, menos humanizante. Talvez, eu lembro agora, né, do caso da pandemia aconteceu aqui, né, com essa educação à distância, acreditava, não vai ser uma educação como era antes, a gente vai fazer outra coisa, vai ser diferente, a gente sobreviveu, né? Então, nesse caso, também podemos, e também acreditamos que nós temos o poder de desligar as máquinas. Então, o poder é nosso. Então, nesse caso, também temos que ter o que acreditar, o que pensar também na importância de ter acesso nessas ferramentas, mas de forma crítica, para não achar ou para não acreditar que essa educação vai ser finalmente desumana, né? Vai ser toda artificial. Então, nesse caso, a reflexão inicial que eu queria fazer com vocês, primeiro, era essa, né? Será a IA uma mediadora que amplia essa zona de desenvolvimento proximal, nessa da teoria sociocultural de Vygotsky, ou vai ser uma ferramenta que, mal utilizada, vai poder alienar os aprendizes da sua capacidade criativa, né? Estamos
diante de uma ferramenta que vai esquecer, talvez, a possibilidade de criar novos métodos, novos jeitos de olhar a disciplina, qualquer disciplina, ou vai ser também, ou pode ser também uma opção mediadora, né, para trabalhar, no nosso caso, essa zona, né, de desenvolvimento proximal, que é um dos conceitos, talvez, mais importantes dessa teoria sociocultural, tá? Então, nesse caso, eu queria falar com vocês primeiro uns dados, né, na Unesco, num estudo recente, já indicou que os 60% das instituições educacionais globais já integram a IA, né, em algum nível. Por exemplo, aqui no Chile, temos protocolos, né, mas ainda não temos uma integração total, né, na instituição. Ainda não é possível, porque não temos um protocolo, umas linhas de ação, como usar, como não usar. Temos alguns documentos, né, mas são ainda muito, talvez, né, muito preliminares. E por isso, né, eu acho que nós somos desse 20% que fazemos, talvez, né, estudantes, professores, talvez funcionários, não sei ainda, mas talvez trabalham com umas diretrizes éticas que não são claras. Não sabemos como usar, podemos usar, não podemos usar. O que acontece quando um professor, uma professora, um estudante, um funcionário usa? Não sabemos o que fazer, tá? Ainda não temos essas diretrizes éticas que são necessárias também para trabalhar nesse caso, né? Mas, do outro lado, temos ferramentas como os modelos da linguagem, que talvez vocês já conhecem, né? O Grok, o ChatGPT, e plataformas adaptativas que, não tenho dúvida, estão transformando a aquisição de competências linguísticas, né? Não só no caso das línguas estrangeiras, eu acho que estão transformando qualquer aquisição, né? Por quê? Porque esses modelos da linguagem podem fazer praticamente tudo, mas praticamente quase tudo, né? Não tudo, né? Porque, vou repetir, no nosso caso, nós temos a possibilidade de desligar essas máquinas e olhar para outro lado. Mas também é verdade que não podemos obviar a realidade, né? Que é o caso das... mais cada vez temos mais e mais presença dessa inteligência artificial na nossa vida, né? No nosso celular. Talvez aqui podemos desligar, né? No computador, não quero usar. Mas eu acho cada vez mais, né, que a inteligência artificial está em todo canto. Faz umas semanas, né, que a gente fazia, não lembro agora o nome, né, mas tivemos assim um boom de fotos no Instagram imitando, né, esse estudo japonês. A gente achava que era tudo, ter essa imagem, né, sem pensar, por exemplo, nos direitos do autor. Então, a IA também, muitas vezes, é usada como uma ferramenta de, talvez, de brincadeira, né? Mas sem pensar, talvez, nessa outra parte, né? Dos direitos de autor, nesse caso, né? Que estão comprometidos, que são importantes e que a gente não considera só para ter essa imagem, né? Do Instagram, esse famoso, talvez, esse popular. Então, se a gente usa, ou as pessoas, nesse caso, né? Porque eu não usei, mas se as pessoas usam a inteligência artificial para criar imagem como essa é moda, por que não vai ser moda, por exemplo, usar a inteligência artificial para adquirir ou para ter uma nova língua, por exemplo, tá? Então, nesse caso, também temos perguntas que temos que fazer e que também podemos trazer na aula, ao menos eu traço também no meu caso, né, para a aula da língua estrangeira, quando temos a especialização de espanhol como língua estrangeira, também é importante trazer. Por quê? Porque os estudantes também têm que saber como podem usar essa inteligência artificial, né? De maneira competente, de maneira ética, de maneira profissional também, tá? Então, nesse caso, vamos falar primeiro, na primeira parte, eu queria apresentar para vocês como a IA pode ser uma ferramenta transformadora, tá? Como podemos usar essa IA também como ferramenta e não como armadilha, tá? Então, se falamos primeiro dos fundamentos teóricos que temos dentro da IA da aquisição de línguas,
se pensamos, por exemplo, na perspectiva da hipótese do input compreensível de Krashen, né, que é muito mais antigo que a inteligência artificial, que também estava, mas está tão famosa, é certo que a IA oferece um fluxo contínuo de conteúdo adaptado ao nível do aprendiz, né? Por exemplo, né, plataformas como o Link utilizam agora mesmo algoritmos para recomendar textos com vocabulário personalizado. Portanto, podemos facilitar esse I+1, né? Esse input ligeiramente mais avançado que o nível atual, podemos criar com plataformas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um nível específico da língua, eu preciso de um texto, mas que seja ligeiramente mais avançado, eu posso pedir para a inteligência artificial criar um novo texto, tá? Da mesma maneira, precisamos saber que Lantoff já falava que o aprendizado de línguas exige interação social significativa. E isso não vai ser possível com a IA ainda, né? Talvez dentro de uns anos é possível, mas ainda não é possível ter uma interação que seja significativa e também que seja social, porque já sabemos que aí está criada, né, para satisfazer desejos. Então, se eu peço para ela, eu quero isso, ela vai responder com isso. Mas eu não posso interagir com ela e achar que ela vai conversar comigo, como eu posso conversar talvez com outra pessoa, e falar como se fosse uma pessoa real. Ainda não é possível, né? Mas se que é possível, no caso dos mecanismos, né? Por exemplo, as versões mais desenvolvidas, né? Do GPT ou também do ChatGPT também, é verdade que processam cada vez mais grandes corpora linguísticos para gerar respostas contextuais. Por exemplo, né? Temos aqui algumas pesquisas que falavam já que o Berto, eu acho que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, nesse caso, essa ferramenta, ELSA, utiliza a IA para analisar a pronúncia em inglês. Então, ele compara a sua pronúncia com a pronúncia do falante nativo. Mas já sabemos, vou avançar, né? Mas já sabemos que o falante nativo não é o modelo. Mas olha aí, né? Aqui o importante vai ser, de novo, meu Deus, estamos voltando para trás, né? Mas aqui o problema ou a referência vai ser o falante nativo. Mas é certo, né? Num estudo muito recente, de 2024, Lee et al. Constataram que os estudantes que usavam esse aplicativo melhoraram sua precisão fonética 25% depois 8 semanas. Então, é verdade que a IA, nesse caso, né? Voltamos para aqui. É verdade que talvez a IA pode melhorar a compreensão das nuances gramaticais a múltiplos idiomas, né? No caso do espanhol, no caso do inglês, que é a especialização de vocês, talvez seja, né? Importante vai ser os dois idiomas, né? Tem importância nesse caso, porque são idiomas reconhecidos, idiomas mundiais, né? Mas sua dependência de dados pré-existentes pode limitar, obviamente, a geração de conteúdo culturalmente específico. Por exemplo, né? A gente vai falar depois disso, mas é verdade que no caso do Chile, se eu quero usar, por exemplo, né? Ontem estávamos fazendo aqui algumas provas, provas com os colegas daqui, e perguntamos, por exemplo, quero fazer um texto para criar ou para trabalhar esse conteúdo gramatical específico, mas eu quero que seja num contexto específico chileno. Então, a IA achou que um conteúdo específico chileno era falar de um passeio pelo Cajón del Maipo, né? Que é uma paragem natural que é muito perto daqui. Mas a gente pensou depois, e isso é relevante, tão importante ir para lá para fazer um passeio? Ou talvez, né, ir para o mercado central? Então,
aqui as pessoas vão ao mercado central? Não vão. Então, claro, quando a gente fala, talvez, né, a IA também, não talvez, né, a IA reproduz também estereotipos, né, que são repetidos, que já eram, a gente já trabalhou para eliminar esses estereótipos, e agora, com a IA, esses estereótipos estão voltando. Então, é importante usar a IA? Talvez sim. E como falei, né, temos aplicativos que, nesse caso, né, no caso da Elsa, melhoram algumas competências linguísticas. Nesse caso, a fonética, também temos outra, por exemplo, essa daqui, né? O caso por exemplo, no o caso da Grammarly, não só corrige gramática, também sugere melhorias estilísticas, né? Nesse caso também tem um fomento da competência metalinguística. Mas tem também alguns perigos que quando a gente trabalha com esses aplicativos, tem que ter, ou tem que saber, né? Tem que ser consciente que talvez essa proposta da IA não vai ser, né, como a gente quer. Então, por exemplo, né, também achei que outras aplicações que podem ser inovadoras nesse caso, pode ser essa personalização extrema. Temos, por exemplo, né, plataformas como o Babel, que combinam a IA com um aprendizado baseado em dados. Então, por exemplo, temos nesse aplicativo poder ajustar lições conforme o estilo cognitivo do usuário, né? Por exemplo, se eu falo, eu sou mais visual, eu sou um estudante mais auditivo, então o Babel, né, nesse aplicativo, adapta o aprendizado ao tipo de estudante, né? E nesse caso, por exemplo, né, questões como a retenção de vocabulário também podem aumentar, né? Temos aqui um artigo de 2024 que fala sobre isso. E também temos outros tradutores, né? O caso, eu falava antes que trabalho também na tradução. Então, também temos, por exemplo, não sei se coloquei aqui, não coloquei, ferramentas como Immersive Translate, que nesse caso não só traduz o texto, ainda mais gera cenários virtuais onde os estudantes podem trabalhar com diálogos em contextos específicos. Por exemplo, eles podem dizer para o aplicativo, eu quero gerar cenários onde eu posso falar espanhol em contextos, em uma reunião de negócios, ou, por exemplo, numa reunião acadêmica. Então, nesse caso, você estaria trabalhando o que Richard e Rogers já falavam sobre esse enfoque comunicativo, tá? E nesse caso, você estaria priorizando o uso funcional da língua. Mas esse uso funcional da língua, voltamos para dizer, é totalmente estereotipado. Por quê? Porque nunca vai ser um diálogo real, nunca vai ser, por exemplo, um diálogo que acha que pode acontecer outra coisa. Se sente também uma reunião de negócios, fala da praia, né? Fala do fim de semana, fala dos problemas que a gente tem. Então, nesse caso, quando você acha ou você está praticando esse cenário, vai ser um cenário que tenta imitar a vida real, mas não é a vida real. Mas também pode ser uma oportunidade para tentar, né? Tentar trabalhar com um vocabulário específico, mas nunca vai ser, né? Como eu falava antes, nunca vai ser uma reunião, também um bate-papo, né? Real. Vai ser talvez uma reunião que tenta imitar, ou que é possível cada vez mais imitar essa reunião, mas não vai ser, né, a reunião. Então, como pode ser, ou como a IA, nessa parte 2, como a IA pode ser também uma armadilha, né? Nesse caso, para os docentes, vocês, como professores já, né? Como também futuros professores especializados, né? Nesse caso, que desafios pedagógicos, éticos, sociais temos também como professores, tá? Então, nesse caso, por exemplo, eu preciso falar principalmente dessa redução do esforço cognitivo, né?
se temos em conta, por exemplo, essa teoria da carga cognitiva de Sweller, né, de 94, é certo, é verdade que o uso excessivo da IA diminui o esforço necessário para processar informações. Então, já temos uma limitação, né? Porque agora já não lembramos praticamente de nada. Temos um celular que faz tudo por nós. Então, já não lembramos de telefones, já não lembramos de, talvez no meu caso, né? Por exemplo, já não lembro das citas que eu tenho para o doutor, para nada. Eu acho que para mim o celular mudou a minha vida, né? Porque agora não preciso lembrar de nada. Mas temos que ter também cuidado com isso, porque o uso excessivo da IA também pode limitar essa aprendizagem. Por quê? Porque no caso desse uso constante da IA, vai reduzir o aprendizado significativo, tá? Por exemplo, temos estudantes que talvez, se dependem muito do ChatGPT para escrever ensaios, vai ter necessariamente menos competência em argumentação. Então, esses estudantes vão ser muito bons para escrever ensaios, mas não para argumentar. Eles não vão poder argumentar no caso da, por exemplo, quando vocês têm esse ato público que vai ser oral para defender o seu TCC, né? Ou atos similares, por exemplo, né? Nesse caso, a fala sobre esse tema, você não vai poder usar essa argumentação, você não vai poder trabalhar sobre isso, porque quem fez realmente não foi você, foi o ChatGPT. Então, você não vai ter essa capacidade e também não vai desenvolver essa capacidade, né? Também no caso da perda, né, da autenticidade comunicativa, por quê? Porque é certo que Bakhtin já falava que a linguagem é inerentemente dialógica, né? Então, se já sabemos que essa linguagem vai ser dialógica, aí gera totalmente um conteúdo que é previsível, totalmente, porque, vamos repetir, né? A IA tem a vontade de cumprir, de fazer, de aceitar, ou talvez de, como que eu falo? De cumprir os seus desejos. Então, muitas vezes, a resposta que precisamos ter, não tem. A ChatGPT não tem. Ou outras, né? Outros modelos da linguagem generativa. Por quê? Porque são respostas totalmente previsíveis. Então, não tem essa espontaneidade que tem a interação humana, né? Então, por isso, é difícil usar o ChatGPT, usar o modelo da linguagem para falar sobre um diálogo genuíno, para talvez inibir essa ordem do discurso, né? E trazer problemas, temas, falas que não são do tema, tá? Então, por isso, é importante que o ChatGPT pode ser perigoso, né? Para desenvolver, talvez, competências que são necessárias, porque no caso, né, da competência discursiva, da competência linguística, competência pragmática, são competências que precisamos desenvolver nos nossos estudantes, para que eles tenham a vontade ou tenham a possibilidade de falar essa língua estrangeira. E o ChatGPT não podemos usar para esses casos, né? Para desenvolver a competência dos nossos estudantes. Ainda mais se temos em conta, né, que coloquei essa foto sobre os estereótipos, né? Nesse caso, estereótipos raciais. Se vocês acham, né? Eu mandei para um aplicativo de criação de imagem, né? Vamos criar um corpo, né, médico. É preciso do enfermeiro, de um doutor. Nesse caso, estamos vendo, né, que muitas vezes o doutor é o homem e a mulher é a enfermeira. Então, estamos reproduzindo e criando também estereótipos de gênero, raciais, sociais, culturais. E nesse caso, né, por exemplo, eu também fiz outras provas para falar dos aplicativos de criação de imagem. Por exemplo, eu preciso de uma família chilena que está
almoçando perto da capital. E não sei porquê, todas as imagens eram com a família, que não era chilena, né? Que parecia talvez centro-americana, mas não era chilena, e todas as fotografias, todas as imagens tinham um vulcão. Pelo amor de Deus. Chile tem vulcão, mas aqui perto da capital não tem. Então, claro, temos os Andes, né? Que temos aqui, mas não temos um vulcão. Então, essa paisagem não era chilena, mas o ChatGPT, ou também os modelos de inteligência artificial, têm também estereótipos criados para complementar, para fazer, para criar imagens que também são parte desses estereótipos. Justamente a pesquisa real, a pesquisa original, o que faz é sair desses estereótipos, desses conteúdos que a gente já conhece, que a gente já sabe, tá? Essa visão crítica, essa visão necessária para fazer pesquisa, o ChatGPT não tem. Nem o ChatGPT também não a inteligência artificial. Então, um jeito, né? Parece que essa inteligência artificial também tem uma vontade de reproduzir o tempo todo os mesmos estereótipos sem que a pessoa genere conhecimento novo, tá? Então, também é um perigo por isso. Por isso, eu trouxe aqui, por exemplo, essa homogeneização linguística, né? Por quê? Porque os modelos de IA, né? ChatGPT, Grok e outros, também estão treinados em corpora dominados pelo inglês, mas no inglês dos Estados Unidos, talvez. Né? Então, no espanhol da Espanha. Então, são modelos que tendem também a padronizar expressões, formas de dizer que não são as formas que talvez são usadas em outros contextos. Por exemplo, né, no meu caso, o ano passado fizemos um TCC que falava sobre tradução ao espanhol do Chile e achamos que agora o ChatGPT pode reconhecer, porque tem esse corpora das traduções que já tem, né? Por exemplo, nós trabalhamos com a tradução de um livro de Pedro Lemebel, né? Tengo Miedo Torero, que foi um livro famoso, também virou filme. Mas, se trabalhamos com documentos, com livros, né, com textos que não têm traduções prévias, o ChatGPT trabalha sempre com padrões, com expressões que são do espanhol da Espanha. No seu caso, talvez, né, com o inglês dos Estados Unidos. Então, por exemplo, os casos das línguas minoritárias, das variedades regionais, dos diferentes dialetos de uma língua, não são ainda reconhecidos pelo ChatGPT. Então, o que estamos fazendo se usamos isso? Homogeneizar linguisticamente uma língua. Então, por exemplo, como podemos trabalhar com isso? No meu caso, por exemplo, qual é o plus de ter essa aula de espanhol, essa aula de inglês, sem precisar da IA? Que eu posso, como professor, ser guia, ser falante também, e apresentar aos meus estudantes a variedade linguística dessa língua. Posso fazer, aqui no espanhol, no Chile a gente fala assim, mas na Espanha é assim, na Colômbia é assim, no México é assim, na Bolívia é assim, na Argentina a gente fala dessa forma, né, desse jeito. Ou, por exemplo, quando os estudantes falam, professor, por que tem um espanhol da América, um espanhol da Espanha? Eu falo, não temos o espanhol. Temos os espanhóis da Espanha, temos as variantes do espanhol, né? Os espanhóis da América. Não temos só um, temos mais de um. E o ChatGPT apresentava como o espanhol da América é isso, o espanhol da Espanha é isso. Não é assim. Então, por isso, no nosso caso, é verdade que temos que ter presente. Também falava, faz muito pouco tempo, uma notícia de Guardian, né? Falava que a IA poderia achatar a diversidade linguística em línguas como, no caso, o português brasileiro, né? Eu falei antes, né, português no Instituto Federal de Rio Grande do Norte, né, a variedade nordestina. Então, para mim, era importante, e ainda é, tentar falar
português brasileiro como se fala no Nordeste, né? Eu não achava interessante, no meu caso, né? Eu queria, talvez, falar, eu achava muito bom, muito legal falar o português nordestino, porque era a variedade que eu queria aprender. Mas se eu falo, por exemplo, com a IA, com o ChatGPT, eu vou aprender o português brasileiro, talvez de São Paulo, talvez de Rio, né? Então, é uma opção? É, mas eu, como estudante, tenho muitas mais opções quando aprendo a língua com a pessoa real. Se eu decido aprender com o ChatGPT vai reproduzir o padrão, as expressões, ou talvez a maneira de falar, a fonética, né? Antes a gente estava vendo essa parte da fonética, eu vou aprender só a fonética do português brasileiro estándar, ou talvez o mais prestigioso, o mais reconhecido, que vai ser o português brasileiro de São Paulo. É mau? Não é mau, mas é só uma opção. Eu queria ter outras opções. Nesse caso, a instância, né, presencial, a instância real da aprendizagem da língua, no meu caso do português brasileiro, foi tudo. Então, por isso, né? No meu caso, eu tentei também, achei muito legal aprender sobre a língua brasileira a partir do modelo nordestino, que não é um modelo agora, né, de prestígio no português do Brasil, como também nos casos dos estudantes que vêm para o Chile, que aprendem espanhol, mas espanhol chileno, que não é a variedade do prestígio, né? Do prestígio, vocês sabem que o prestígio ainda é cada vez menos, né? Mas ainda é o espanhol da Espanha, tá? Então, nesse caso, também temos necessariamente, né, essas implicações éticas e sociais. Por exemplo, né? Também já falamos sobre essa integridade acadêmica, que pode ser ética, que também pode ser, né? Falamos dos direitos de autor também, quando trabalhamos com geração de texto a partir da IA, também tem dilemas muitos sobre autoria, tá? Então, por exemplo, temos autores que falam precisamente da proliferação de ferramentas, né? Como o Killbot, né? Que é um programa, que é um aplicativo que você pode usar para eliminar ou para complicar a detecção de plágio. Tá? Então, por quê? Porque, nesse caso, o aplicativo reescreve os textos de forma praticamente indetectável. Né? Também temos outros aplicativos, o Turnitin, por exemplo, né? Que tenta detectar esse plágio, mas cada vez mais difícil, né? Porque a sua precisão desse aplicativo é mais limitada. Também temos esses falsos positivos, né? Também. Então, nesse caso, finalmente, né? Também falava do caso das imagens, né? Das imagens desse estúdio japonês. E também, talvez, tem as pessoas, né, quando criam essas imagens, então têm consciência do dilema ético, do dilema social que tem detrás, né? Porque temos usado a ideia, a criação de uma outra pessoa para fazer, ou talvez para satisfazer o nosso desejo. Então, a criação da consciência, né, da integridade acadêmica, mas que pode ser aplicada para outros contextos, né? A integridade, talvez ética, moral, social, coletiva, né? De respeitar o trabalho dos outros, agora talvez é mais importante que nunca, né? Ou mais importante que antes. Porque antes a gente poderia fazer plágio, né? Mas o plágio era talvez textual também, de ideias, mas agora tem o plágio criado pela IA. Então, outro plágio mais, né? Mais um plágio. Então, nesse caso, é importante também, mais que criar, né, aplicativos que vai detectar, tá, não é. O importante, talvez, é ter essa consciência que, tá, esse é o trabalho que eu posso fazer agora, com essas aulas que eu fiz, com esse trabalho que eu tenho agora, com essas competências que eu desenvolvi no meu processo, esse é o trabalho que eu posso fazer agora. É bom? É suficiente? Talvez não, mas é o que eu posso fazer. Por quê? Porque, nesse caso, também nós, como professores, temos consciência real do que os nossos estudantes são capazes de fazer, tá? E também, no caso do Chile, também eu acho que no caso do Brasil é pertinente, no caso
América do Sul, mas também em outros lados, né? Na África, na casa da Europa também, né? Não podemos acreditar que a Europa, né, tem tudo resolvido, porque não é assim. Mas essa desigualdade digital, que também é importante cada vez mais tá? Na brecha de acesso a dispositivos, internet, também vai excluir diretamente comunidades marginalizadas, né? Então, nesse caso, por exemplo, temos, talvez aqui, podemos trabalhar o que Freire falava também, né? Dessa opressão tecnológica, ou finalmente dessa opressão, né? Que no nosso caso aqui agora podemos falar dessa opressão tecnológica, né? Como também as pessoas que são dependentes totalmente, ou que acreditam que o ChatGPT vai resolver a vida deles, em conta, né? Porque talvez só poder resolver a vida de você, a sua vida, se você acha ou você tem acesso total a esses aplicativos. Se não, então também, né? Parece, quando a gente fala assim, parece talvez que a inteligência artificial é só um direito dos mais ricos. É só o direito de que tem acesso total para essa inovação educativa. Mas se não, vai ter que fazer o que fazia antes. E não é assim, tá? Eu acho que também a IA é uma inovação educativa. Mas também não é o total mistério, né? Para que as pessoas, independente do seu nível socioeconômico, tenha a possibilidade ou não tenham de usar. Tá? Teria que ser, se tão maravilhoso é, então temos que segurar para que todo mundo possa, nesse caso, né, possa também ter acesso a usar esses aplicativos, mas ainda temos pendente o acesso à internet, né, que criamos faz tanto tempo. Então, temos ainda outros pendentes para ver, né? Também outras implicações, perdão, éticas. Também temos, por exemplo, né, os modelos de IA trabalham com informação que é pessoal, né? Então, por exemplo, temos, no caso do Chile, mas também no caso de outros países, né? Por exemplo, o Guarani, o Mapudungun, o Aymara, o Quechua, né? Que são línguas que não têm tanto treinamento, ou não é possível fazer tantos treinamentos, as traduções, por exemplo, né? De Guarani a espanhol, de Guarani a inglês, Mapudungun, que é a língua do povo mapuche aqui no Chile, o Aymara, o Quechua, né? Etc. Quando a gente trabalha com essas línguas, os modelos de IA, né, ficam nervosos, porque não sabem o que fazer, tá? Então, significativamente menos precisos, sempre, né? Porque, nesse caso, vocês vão trabalhar com línguas dominantes, né? O caso do espanhol, o caso do inglês, mas também abre um debate, né? Um dilema sobre o uso desses aplicativos para trazer muito mais textos nessas línguas que já são dominantes. Não para pensar, então não temos que usar, só vamos usar para trabalhar línguas indígenas. Não é isso também, não, né? Mas talvez com esses aplicativos tem pessoas, ou também tem vontades de pessoas que acreditam que usar esses aplicativos são uma maneira efetiva de silenciar ou de substituir as línguas indígenas por outras que são mais dominantes. Porque tem mais presença lá, né? Quando você usa, se você acha, né? Por exemplo, se eu tenho que usar para trabalhar Mapudungun e trabalhar espanhol, ou trabalhar em inglês, e acho que eu tenho mais ou resultados mais precisos nessas línguas, então vou eliminar o trabalho do Mapudungun e vou focar o meu trabalho no espanhol, né? Que é a dominante. Então, também temos que ter consciência disso. E também, né, a privacidade e vigilância, a gente acha que talvez alguns casos não é importante, mas né? Temos plataformas super famosas, como no caso do Duolingo, que também coletam dados de uso. Então, nesse caso, a gente vai, não tanto faz, não é importante. Claro que é. Porque
temos os riscos de exploração comercial, em alguns casos, né? Mas também a gente compartilha tudo, né? Nos aplicativos de antes, o Facebook, o Instagram, mas aqui tem mais um aplicativo que vai usar imagens, dados, informação, e você não sabe como vai usar, né? Com certeza, por exemplo, quando a gente coloca um texto, qualquer texto, né? Na IA, o ChatGPT, por exemplo, o ChatGPT vai usar esse texto como modelo. Então, é um texto que já talvez não era um texto da inteligência artificial, mas agora é. Então, por exemplo, se eu coloco um texto, qualquer texto, né, que não é inicialmente da IA, e depois passo pelo Turnitin para dizer, esse texto é IA ou não é? Vai ser. Porque antes não tinha, mas agora tem. Então, forma já é parte dessa IA. Tá? Aqui temos feito algumas provas com textos dos anos 60, né, dos anos 50, que não tinham versão digital, e colocamos só para experimentar, né, para ver se esses textos viravam ou não textos da IA, e viraram. Tá? Nesse caso, eram textos de pessoas que já não estavam vivas, né? Mas agora, só pelo feito de ter colocado lá, né, também temos uma carta de aceitação, né, de colocar esse texto, também de usar, né, os direitos de uso desses textos, mas agora viraram textos da IA. Então, já são. E em qualquer texto, em qualquer programa de plágio, você vai ver que você tem um texto da IA, mas não era. E agora é. Tá? Então, por isso, também é um perigo também, no caso da inteligência artificial, virar também um perigo para usar, ou também para usar nossa privacidade, né? É a vigilância, que também é um tema na atualidade, tá? Só para falar, né, como parte da reflexão, eu criei aqui um dilema ético, né? Por exemplo, um estudante que usa o ChatGPT para escrever um ensaio em francês sobre literatura pós-colonial, o texto é original, né? Segundo detectores de plágio, mas não reflete sua própria análise, né? Nesse caso, é ético? Que é o que vocês fariam como professores, né? Então, nesse caso, talvez se eu estou lendo um ensaio, que talvez para mim, né? Para mim é uma prática bastante habitual aqui, né? Temos estudantes que têm usado o ChatGPT para criar ensaios, né? Sobre literatura pós-colonial, ou talvez sobre outro tema. E quando a gente usa, né, esses aplicativos, esses detectores de plágio, você vê que não é, né? Porque eu também uso esse aplicativo indetectável, etc. Mas você sabe, porque você conhece esse estudante, que não é análise própria. Então, nesse caso, é difícil, né? Porque você diz, eu fiz, é o meu, mas você sabe que não é. Então, o que você pode fazer, né? Então, cria esses dilemas que antes não tínhamos, né? Mas agora temos. Então, por isso é parte, né, do que... Também, se pensamos, né, no caso do estudante de espanhol, de inglês, né? No meu caso também, como professor, eu estou trabalhando com um estudante nível A1, né? Do quadro europeu de representantes de línguas. Eu acho, né, que o estudante apresenta um trabalho escrito que eu sei que ele não fez, ou ela não fez. O que é que eu faço? Né? Temos que voltar, então, para fazer os trabalhos escritos aqui na aula, porque... Não, temos justamente, eu acho que a chave vai ser essa terceira e última parte, né? Que é navegar com essa IA pelo ponto de vista, talvez, crítico, né? E que coloquei só, brevemente, algumas coisas para trabalhar com essa criticidade, né? Por exemplo, eu acho que temos que usar essa IA, né, para empoderar os estudantes, mas não para automatizar essa informação que a gente aprende, né? Por exemplo, aqui é verdade que temos que desenvolver essa competência digital, né, para
para ter justamente essas habilidades, mas não habilidades para criar conteúdo totalmente, né, como máquinas no ChatGPT ou na IA, né, senão desenvolver habilidades para avaliar a qualidade das respostas da IA, né, para, por exemplo, identificar vieses, para proteger a privacidade deles. Por exemplo, no meu caso, né, temos aqui uma disciplina de tradução e eu trabalho com eles, né? Tá, falo, vocês podem usar IA? Podem, mas você depois tem que revisar, tem que ver, tem que avaliar a resposta da IA. Você acha que a resposta da IA é válida? Não é? Por quê? Por que não é? Essa parte é importante. Ontem eu também faço aqui uma disciplina de letramento acadêmico, tá? Um estudante falou, prof, eu para estudar aqui, para estudar essa parte, tenho que fazer, né, um resumo de um texto acadêmico, e ela falou, tá, prof, eu queria compartilhar com os meus colegas, com meus pares, né, o que eu fiz para estudar essa prova, né, porque a maioria das pessoas não tiveram bons resultados. Então ela falou, tá, fale. Não, mas eu acho que vai ser pouco ético. Por quê? Eu perguntei para ela. Ela fez, tá, prof, eu usei os seus textos que você usava aqui na aula, eu solicitei para o ChatGPT criar textos similares para eu fazer o resumo, né? Mas eu precisava desses textos, precisava de alguma ajuda, né, para criar textos similares, para depois eu fazer o resumo, tem essa praticabilidade. Eu achei tudo. Falei, maravilhoso. Mas você depois escreveu o resumo no ChatGPT para perguntar se estava bem ou estava bom? Falou, não fiz isso. Maravilhoso. Por quê? Porque se você fez, o ChatGPT vai achar os seus resumos maravilhosos. E não é certo, né? Mas se você usa esse resumo e você fala com a ChatGPT para dizer, tá, por que você acha que esse resumo é maravilhoso? Então, você pode avaliar depois se a resposta da IA é verdade ou não é. Então, nesse caso, por exemplo, como podemos usar, né? Eu aqui trouxe um caso do letramento acadêmico, né? Para praticar essa escritura acadêmica, mas também uso isso nos meus estudantes da tradução, né? Quando eles trabalham tradução inglês-espanhol, espanhol-inglês, tá, eu falo, perfeito, vamos fazer. Vamos ver o que aí é capaz de traduzir. E se vocês acham bom, vamos ver por quê. Mas eu não quero saber o porquê da ChatGPT. ChatGPT vai encontrar maneiras de explicar por que ele acha bom. Mas por que vocês acham bom? Então, nesse caso, né, estamos desenvolvendo também essa competência crítica, né? Então, podemos usar a IA e combiná-la também com metodologias ativas, né? Aprendizado baseado em problemas, outros, né? Tarefas também, né? O enfoque comunicativo também. Também podemos usar essa de maneira crítica, né? Podemos usar, eu vi aqui, né? Por exemplo, aqui nesse caso, eu trabalho, por exemplo, né, nos casos das abordagens híbridas, podemos usar, por exemplo, o DeepL para traduzir um texto político. E no meu caso, a semana passada, eu trabalhei com um texto político, né, a tradução de um texto político. Eu falei para os estudantes, vamos ver como esse texto político é traduzido pela IA, também como esse texto pode introduzir, ou cambiar, ou mudar, ou trocar o impacto desse texto em diferentes contextos culturais. Essa segunda parte da tarefa não pode ser feita pela IA. Então, talvez, né, essa é uma reflexão que estou pensando faz tempo, talvez os professores temos que mudar as nossas tarefas como professores para que os estudantes não possam fazer tarefas que podem ser feitas pela IA, porque os nossos estudantes são humanos, não são máquinas. Então, talvez temos que mudar essa parte das tarefas. É isso que eu fiz com os meus estudantes da tradução do espanhol, né? Mudar tarefas e criar tarefas que não podem ser feitas pela IA, né? Porque demandam talvez uma capacidade, uma competência crítica, pragmática, linguística,
que não pode ser usada, não pode ser feita pela IA, tá? Então, nesse caso também, por exemplo, podemos ensinar a formular perguntas específicas, né, para obter, nesse caso, respostas úteis, não? Por exemplo, explica a diferença entre ser e estar em espanhol com exemplos na cultura mexicana, na cultura chilena, mas depois eu, como professor, vou avaliar se essa resposta não é estereotípica, mas eu posso fazer, né, como especialista nessa língua, mas talvez o estudante, né, pode colocar aqui, eu preciso ter essas diferenças, mas tem que ter essa capacidade crítica, né, para revisar. Também, o que eu aconselho os meus estudantes, pode usar a IA como ponto de partida, mas tem que contrastar essa informação com dicionários, com corpora linguísticos, com textos acadêmicos, com a parte da gramática que você precisa usar se você quiser. Mas a IA não é a única resposta. É só mais uma, né? Só é uma das possíveis, mas não é a única, tá? Também para futuros professores, também podemos criar atividades com a IA, né, como ferramenta, novamente, de apoio. Não é o fim, nesse caso, né? Podemos tentar, se, por exemplo, precisamos criar, né, não sei, 50 frases sobre... Tá bom, mas é só o princípio, né? Depois temos que trabalhar com essa parte, ver que podemos usar, que não, que é necessário, que não. E... no meu caso, né, temos os projetos interdisciplinares, né, para trabalhar com a IA, com outras disciplinas, mas o que eu peço para os meus estudantes é essa avaliação crítica. Então, por exemplo, eu valorizo que os estudantes falem para mim, professor, eu usei, nesse caso, né, citei, trabalhei, o texto que eu tenho aqui foi gerado pelo Grok, foi gerado pelo ChatGPT, depois eu trabalhei com esse. Não podemos, né, esquecer que a IA é parte da nossa vida agora. E também não podemos usar a IA como tabu. Então, por isso eu valoro muito que os meus estudantes falem para mim, professor, eu fiz esse texto, mas esse texto é gerado pelo ChatGPT, mas depois eu vou tentar fazer a minha segunda versão desse texto, vai ser minha. Tá, maravilhoso. Então, por quê? Porque se o estudante diz para mim, não, professor, esse é o meu texto, eu vou criar uma pessoa, um perfil de pessoa que não é verdade. Então, por isso é importante também valorizar como futuros professores. Vocês podem usar a IA? Podem, mas tem que dizer. Então, por exemplo, eu criei, talvez, rúbricas, né? Criei instrumentos de avaliação que valorizam esse uso ético da IA se o estudante declara que esse texto, essa frase, esse diálogo, esse texto foi gerado pela IA e não por ele ou por ela. Tá? Então, também temos que pensar nessa opção. Não podemos, né, ocultar, não, temos que declarar. Tá? Essa pode ser uma opção, né? Para fechar essa reflexão, né? Por isso eu falo aqui o diálogo aberto, que pode ser agora, pode ser mais tarde, né? Mas também pode ser de vocês, depois desse início de curso que a professora Tatiana falou, né? Que vai iniciar logo. É verdade que eu acho, né, que a IA pode ser, e é também na aprendizagem de línguas, um fenômeno bem ambivalente, né? Por quê? Porque reflete totalmente esse potencial transformador que tem a tecnologia, né? Mas também as limitações éticas e pedagógicas, tá? Então, se temos em conta, né, teorias que ainda são válidas, né? Ainda podemos usar, ainda são discutíveis, né? Como a de Vygotsky, Krashen, Freire, no caso, eu falei do Brasil, né? Mais importante talvez, mas se temos em conta essas teorias, podemos ver ainda que a IA pode ser uma mediadora poderosa, né? Mas também vemos que não pode ser usada com a intencionalidade crítica. Por quê? Porque não tem essa capacidade. A capacidade crítica é nossa, não é da IA. Então, pode ser um princípio, pode ser uma saída, pode ser, mas vai ser uma saída que reproduz o discurso que a gente já sabe. E o discurso pode ser um discurso
linguístico, mas tem cuidado, também pode ser um discurso político, econômico, social, racial, étnico. Então, é uma reprodução, né, do discurso que a gente já conhece. E aqui, né, na instituição superior, Instituto Federal, aqui na universidade, a vontade, o objetivo é criar conhecimento novo, que também talvez acredite ou talvez não tenha a possibilidade de discutir, né, de duvidar desses discursos. Então, que é o que eu acho que temos que fazer? É verdade que a tecnologia oferece essa personalização de acesso, mas também exige de nós, né, dos professores, pesquisadores, aprendizes, estudantes, vocês como estudantes dessa especialização, vai precisar ter uma postura vigilante para preservar, nesse caso, a autenticidade, a equidade, e no nosso caso, né, no caso do espanhol, do inglês, mas também do português, essa diversidade linguística. Então, eu acho que vocês, né, essa aula inaugural, eu acho que vai mais para os estudantes, né, eu quero falar para eles agora. Como futuros profissionais, como futuros especialistas, né, nessas línguas modernas estrangeiras, eu acho que tem o desafio de moldar esse futuro, né, de mudar também essa verdade, né, esse conhecimento. Por isso, temos que garantir que a IA seja, talvez, mais que uma ferramenta da alineação, né, da assimilação política, cultural, linguística, que seja também, ou mudar ela para ser uma ferramenta de emancipação. Isso. Muito obrigado. Aqui coloquei, né, algumas referências. Mas é isso. Puxa, que palestra interessante, professor. Parabéns. É muito interessante, muito esclarecedora, e é o que realmente os professores atualmente vão se deparar. Não vão poder fugir disso aí. Muito obrigado por essa palestra maravilhosa, viu? Professora Tatiana, e agora eu soube que temos alguns tutores na sala. Sim. Eu gostaria também de parabenizar a fala de Moisés, agradecer, né, agora com mais calma, pela sua presença aqui, Moisés, importantíssima para nós. Obrigada pela disponibilidade, né, de dedicar esse seu tempo aí tão engrandecedor para a gente, né? Realmente, uma palestra, eu acho que não só exemplar, mas assim, de fundamental importância, né? O tema que você escolheu para trazer para nossos alunos, porque além de estar muito em voga, né? Essa questão aí do limiar da ética que a gente ainda desconhece, é fundamental, né, no processo de elaboração de pesquisa mesmo dos nossos alunos, e eu lhe agradeço demais pelo tamanho da riqueza da sua palestra aqui para a gente, né? Excelente e realmente digno de muito aplauso. Obrigada. Eu que agradeço a vocês. Eu acharia muito melhor, né, estar lá com vocês no João Pessoa, eu acho muito melhor, né, que aqui no Chile, que tem frio já. Mas também. Vem morar aqui. Isso. Gustavo, nós temos os tutores, né? Não sei reconhecer se tem algum coordenador de polo também com a gente. Então, eu pediria que os tutores que estão presentes, eu vi que tem Hamilton, é nosso tutor, né? Também estão aí Jocélio, Patrícia Magela e Rafael Braz. Seria interessante que eles pudessem ligar a câmera para que os alunos pudessem conhecê-los, né? Hamilton já está aí com a câmera ligada. E se também tiver algum coordenador de polo, eu pediria que também pudesse, né, ligar a câmera para a gente conhecer. Pois bem, fica aí o convite, né? Sim. Bom, senhoras e senhores, antes de encerrarmos nosso evento de hoje, nós gostaríamos de passar a palavra para alguns esclarecimentos técnicos
do nosso coordenador de controle acadêmico do IFPB Campus Cabedelo, Hamilton Matos Cardoso Júnior. Hamilton, com você. Obrigado, Gustavo. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir direito? Minha internet está um pouquinho ruim, dá para ouvir, né? Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao IFPB. Estamos aí já quase iniciando, né? Iniciando hoje as atividades da especialização em línguas estrangeiras modernas. Eu sei que vocês têm algumas dúvidas com relação às matrículas, acesso de swap, né? E a minha ideia aqui é passar alguns pequenos esclarecimentos. E aí, caso vocês tenham algumas outras dúvidas, o canal que a gente tem para responder, né, para orientar de uma forma mais ampla, é o nosso e-mail da CCA ou por ligação lá no nosso setor, tá certo? Nesse momento, nós estamos na fase de conclusão das matrículas, né, da inserção de vocês ali no SWAP. Nós já publicamos aí 3 editais, né, o da chamada regular, o da primeira chamada de lista de espera e o da segunda chamada de lista de espera. E aí, todo mundo que foi convocado na chamada regular e na primeira chamada de lista de espera estão todos matriculados. Então, vocês receberam um e-mail automático do SWAP, e aí nesse e-mail ele tem o seu número de matrícula, né? Então, vocês guardem esse número de matrícula e há um link lá, se eu não me engano, para que vocês façam a recuperação da senha de vocês, tá bom? Então, vocês vão acessar a página inicial do SWAP e aí vocês vão clicar em trocar senha. Com o seu número de matrícula e o seu CPF, você vai precisar que a gente faça essa troca. Eu vi que muitos de vocês também tiveram um problema com relação ao CAPTCHA, né, se eu não me engano. Então, mesmo colocando ali a matrícula, o CPF, dava esse problema, né? Dava esse problema ali para fazer a troca da senha. Só que essa era uma inconsistência no sistema geral do IFPB. E ontem eu entrei em contato